Pode sentar, queridos. A graça e a paz de Jesus, família. Credo. A graça e a paz de Jesus, família. Acho que o microfone está funcionando, estou ouvindo. É bom estar aqui mais uma vez com vocês. Antes da gente começar a nossa reflexão, lembrando que a IAPVH é uma igreja de relacionamentos, onde a gente aprende e incentiva a nós nos relacionarmos com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, relacionarmos através da nossa vida, ser mais do que não ser só um momento de celebração, mas fazer a relacionamento com Deus uma expressão de vida nossa. Para que dessa maneira a gente consiga se relacionar com as outras pessoas. Para que elas também enxerguem esperança, paz, e vejam satisfação, que é o que Deus oferece para nós, mas principalmente esperança de vida eterna e perdão dos seus pecados. Esse é o propósito da IAPVH, uma família que em Cristo acolhe. Nós estamos ao longo desse mês pensando numa série de sermões, um Deus perfeito para pessoas corrompidas. E hoje nós vamos fazer o sermão, a reflexão, que é baseada na série. A série é baseada nessa reflexão de hoje. Mas para eu começar a falar disso, eu tenho que fazer vocês pensarem e voltarem para a escola. E vocês vão me perdoar agora, que eu vou aqui voltar para a escola. Tem gente que tem trauma desse momento da escola, mas vamos lá, a gente vai conseguir, vamos chegar lá. Vocês lembram que em algum momento da escola, né, boa parte aqui, acredito eu, aprendeu um negócio chamado sobre DNA. Ixi, aí tem gente suando aqui agora. Tem gente transpirando. A gente falou, pronto, tudo desvirtuou para um lugar que a gente não vai. Bom, vamos lá. A gente tem todo o corpo, o nosso corpo, em toda célula tem um negócio chamado DNA. DNA nada mais é do que uma dupla fita com bases nitrogenadas que se ligam. E, na verdade, a combinação delas, junto com o mecanismo celular, expressa algumas proteínas que vão aparecer algumas características nossas. Essa é a explicação mais simples que eu consigo dar. Mas o que eu quero falar não é dar uma aula de biologia aqui, até porque essa minha vida já passou de dar aula de biologia. Mas, se tem uma coisa que me chama a atenção nesse mecanismo, é que ele é um mecanismo perfeito. Ele é um mecanismo feito para que a gente consiga nascer, porque depende desse DNA, de como a síntese de proteínas acontece, logo que você começa, isso é muito cedo no embrião, até o momento da nossa morte. A vida inteira, isso aí está, vamos dizer assim, programado na nossa célula. Não está programado o tempo, mas está programado como que o corpo vai envelhecer, como o corpo vai ficar maduro. É um mecanismo muito perfeito. Para que algumas coisas aconteçam no momento certo, outras coisas deixem de acontecer no momento certo. Só que ao longo da vida, a gente não respeita essa programação. O que a gente faz? Primeiro com a alimentação, a gente descuida da alimentação. Então a gente começa a ingerir uma série de coisas que vão trazer alguns prejuízos para o nosso corpo. E já esse mecanismo ele começa a falhar. Outra coisa que a gente começa a falhar, a gente entra numa vida sedentária. A vida sedentária é aquela vida sentado de pé para comer, sentado, só levanto pelo banheiro, só levanto para ir para o carro, para ir buscar pão. Do lado de casa eu vou de carro. Então isso é sedentarismo. Você para de fazer exercício e o corpo também sofre. Essa programação também sofre. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o problema é que a partir do momento que essa programação vai falhando, o corpo vai ficando imperfeito. O funcionamento dele, a programação vai ficando imperfeita. E aí temos um problema. Porque a gente não percebe a imperfeição. A gente não percebe que as coisas estão dando errado. Sabe aquela história da dorzinha de cabeça que começa devagar e quando a gente vê a enxaqueca está explodindo a cabeça? É mais ou menos isso. A gente se adapta muito rápido com as coisas que estão erradas. É a história da casa. A igreja também tem, a gente vai estar programando já uma pintura para o ano que vem, porque eu vejo todas as trincas da parede, a gente tem que fazer isso, algumas coisas. Mas em casa também a gente é assim, a gente se acostuma com algumas coisas que precisam fazer em casa. Um dia eu faço, um dia eu faço, um dia eu faço, e a gente se acostuma com aquilo. E o corpo é isso, o corpo ele vai falhando, a gente vai se acostumando com doenças, com dificuldades. Aí chega um ponto que a gente não consegue mais ir em frente. O problema é que a corrupção do nosso corpo não começou no dia que a gente passou mal, ou no dia que o médico falou, olha, você precisa se cuidar. Começou antes, lá atrás.
Foi quando começou o nosso corpo a dar sinais. Por quê? Por conta de uma série de coisas que aconteceu. Quando a gente fala de corrupção, é isso. A gente não se corrompe de uma hora para outra, gente. Isso não existe. O Estado, e aqui você pode pensar em qualquer Estado que vai te tirar de um Estado certo, vamos dizer assim, perfeito, e vai te colocar num Estado mais opaco, mais imperfeito, ele não é instantâneo. Ele não é de um dia para o outro. Ele é gradativo. Ele aos poucos vai acontecendo. É assim com a nossa saúde. É assim com o relacionamento marido e mulher. Se você não prestar atenção, o relacionamento começa a se degradar aos poucos. Ninguém separa porque deu uma grande briga e não aguenta mais. Não é aquilo. A gente costuma dizer que o copo já estava cheio. Caiu uma gota só e o copo transbordou. Mas não é a gota que fez o casal separar. É o copo que foi enchendo ao longo dos anos. Então, as coisas são gradativas. É saúde, é relacionamento, até um trabalho. Se você começa a fazer a meia perna no trabalho, vai chegar um ponto que o trabalho vai falar, tchau, meu amigo, não dá mais. Mas não foi aquele dia que você faltou. Não foi aquele dia que você não estava bem. Não, o negócio está acontecendo já faz tempo. Então, a corrupção ela não acontece de um dia para outro. Como o corpo, a gente demora muito para perceber uma doença, por exemplo, uma hipertensão. Gente, vai por mim. Quando o médico fala, ó, você está hipertenso, o negócio está andando faz tempo já. Está correndo faz tempo. Não é aquele dia, olha, descobri que agora eu tenho hipertensão. Não, agora não. Que eu já tinha muitos anos atrás e agora que me falaram que eu tinha. Porque há muitos anos atrás você está sentindo sede, você não consegue dormir, a dor de cabeça está doendo, você não tem fôlego para subir uma escada. Faz tempo. Joelho machucado também é uma maravilha, né? O cara descobre, o cara fala assim, não, eu estava jogando bola, machuquei o joelho. Não, o joelho está ruim faz tempo também. Não vem tratando dele direito, só que quando joga a bola sente a dor de verdade. Então corrupção não é uma coisa que acontece instantaneamente. É importante a gente falar isso, porque a gente precisa entender a proposta dessa série. A nossa falha, a nossa corrupção, não é de agora, não é de hoje, mas ela faz parte de uma história. E que se a gente não olhar para essa história direito, porque assim, não adianta nada eu não olhar e não ver a minha corrupção, porque eu acho que eu não vou precisar de ajuda. A nossa proposta é mostrar que, mesmo com todo esse processo de corrupção, nesse caso é o pecado. O pecado, eu já usei esse exemplo aqui na igreja, mas acho que para o público que está aqui, acho que pouca gente ouviu. Pecado é como entrar no mar. Todo mundo gosta de praia aqui ou não? Só o Mauro, que eu sei que não é a praia dele não. Já me falou hoje. Todo mundo gosta de praia aqui? Gosta, né? Prainha, gostoso. Praia tem um negócio bom, né? A gente vai ir na praia e a gente olha para quê? Para a areia ou para o mar? Para o mar, claro. Você vai para a areia porque o pai tem que deixar as coisas lá, né? A criançada já sai desembestada lá para o mar, né? Então, o que você faz quando você é criança? Você vai entrando ali e a mãe está lá na beira. Fala, calma aí, não vai muito fundo. E você está no pezinho lá, né? E a mãe já está falando. Você fala, mãe, mas a água está no pé. Você acha que agora vai subir aqui? Vai subir. Se você não prestar atenção, você vai morrer afogado. A mãe já vai para isso tudo ou nada mesmo, né? Para você não se meter a besta. E aí, você está brincando na água, de repente, essa água não está mais no pé. Está onde? Subiu para o joelho. O joelhinho gostoso, mas o joelho está beleza. Está tranquilo. Você não percebe porque vem uma onda e essa onda já cobre tudo, a água chegou na cintura. Mas está tudo sob controle. A mãe já morreu de gritar essa altura, está infartada, está vindo o Salmão atender ela porque ela já morreu, perdeu o filho afogado. Mas você está na cintura, você fala assim, puxa, está gostoso, tudo sob controle, está tranquilo. Mas vem outra onda e a onda rebate água aqui. Não tem problema, está dando pé, estou firme, eu aguento mais. Pode vir, ainda vou lá e dou um jacaré na onda. E aí quando eu levanto, a água está aqui. Não tem problema, está dando pé. Aí tem uma hora, porque eu estou na praia, eu sou corajoso, eu olho o negócio, eu vou até ali agora, porque eu acho que consigo nadar até lá. Porque afinal de contas, eu fiz natação naquela academia do bairro que eu tenho. Eu peguei a pranchinha, aprendi a fazer crawl ali, bonitinho. E eu consigo fazer isso no mar, eu sou um peixe. E aí eu vou nadar até aquele lugar lá. Muita gente nessa brincadeira, porque a gente está falando de mar, está falando de correnteza, está falando de onda, morre afogada nessa história toda. E tudo começou pisando o pé na água. Pecado é a mesma coisa. Pecado começa com água no pé. Gostosinho, tranquilo, ó, posso sair a hora que eu quiser. Tudo sob controle, tá beleza.
Está sossegado. Mas eu estou aqui, está gostosinha a água, né? Eu acho que dá para ir até o joelho, porque no joelho ainda pode sair a qualquer momento. Um passo para trás, estou fora da água. Ah, beleza, estou aqui com a água no joelho, quando de repente a água está na cintura. A cintura não é bom, mas está tudo sob controle. Porque se eu der 2 passos para trás, eu tiro a água da cintura, estou aqui meio fora da igreja, mas se eu for 2 sábados na igreja, maravilha, 2 domingos na igreja, maravilha. Vou lá, faço uma oração forte, choro na frente de todo mundo, Deus dá uma zerada na minha conta, dei os 2 passos para trás. Mas aí quando eu volto, eu já não quero ficar com o pezinho, nem com o joelho, nem com a cintura, eu quero ficar com a água aqui, porque a água é gostosa. E se eu estou aqui, por que não ficar com a água aqui? Mas eu posso voltar. Aí depois de muito tempo eu volto, faço um momento de oração forte, peço para minha mãe orar, eu volto, eu oro, até ficar rouco. Peço perdão, choro na frente da igreja, dou um abraço no pastor, mas eu volto de novo para a água. Mas eu não volto mais aqui. Eu volto aqui, mas, lembra, eu sei nadar. Sou filho de crente, já fui na igreja, já li a Bíblia. Eu sei nadar. Eu manjo desse negócio. O problema é que às vezes vem uma onda e leva a gente. Assim é o pecado. A gente não se afoga no pecado na primeira, mas a gente sozinho vai para o fundo do pecado por vontade própria. Não adianta jogar o pecado em Satanás, não. Ele só jogou o verde, só jogou a isca. Quem mordeu a isca foi a gente. Isso é corrupção. Mas mesmo com esse contexto, a gente sabe que existe um Deus perfeito. E é sobre Deus perfeito essa série. Para a gente pensar que tem um Deus infalível para pessoas falhas. Tem um Deus perfeito para pessoas corrompidas. Desde a minha afogamento no pecado, existe um Deus que é capaz de me resgatar. Abra sua Bíblia novamente, deixa aberta lá, Juízes capítulo 3, por favor. Abra, acesse sua Bíblia, enfim. Juízes capítulo 3. Nós vamos trabalhar um texto aqui, parte do texto, o diácono Atílio já leu no início dessa celebração. E eu quero ler com vocês do versículo 1 ao versículo 6, tá bem? Para a gente começar a pensar sobre esse texto. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até o Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que, por elas, os israelitas fossem postos à prova e se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Esse texto parece que está meio sem sentido. Por isso que a gente tem que olhar novamente para o início da história. No primeiro sermão dessa série, no sábado passado, sem ser ontem, no anterior, inclusive fui eu mesmo que falei, a gente olhou para Juízes capítulo 1. Nesse capítulo 1, qual que é o contexto dessa história? Existia um grande líder, Josué. Josué, eu acho que todo mundo sabe de que eu estou falando, né? A Rede Record deixou isso muito claro aí com as novelas dela, graças a Deus. Né? Não sei se a novela está certa, mas pelo menos todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, da conquista do povo lá da Terra Prometida, Josué é o líder que sucede Moisés, o famoso Moisés. E Josué é um bom líder. Ele atravessa o Rio Jordão, ele domina a parte da terra, vence cidades impossíveis de serem vencidas, como que é o caso de Jericó, e ele consegue, né, fixar parte do povo naquela terra que Deus havia prometido. Canaã, terra prometida. É terra que Deus prometeu para Abraão lá atrás, os pais deles. Nesse lugar onde Deus prometeu, não era tão simples, não era só chegar, você tinha que dominá-la. Deus dá uma instrução, é o seguinte, olha, quando vocês chegarem lá, vocês vão mandar embora aquele povo e vão destruir os ídolos deles. Não é para viver com aquele povo, isso está escrito em Deuteronômio 6 e em Josué capítulo 5. Ó, vocês vão mandar aquele povo embora, porque esse povo não é para viver com vocês. E aí no capítulo 1 começa, Josué morre, o povo ainda fala assim, nós servimos a Deus,
capítulo 24 de Josué, o último capítulo, começa o capítulo 1 de Juízes. No capítulo 1 de Juízes começa assim, Josué morreu e o povo perguntou ao Senhor o que iria fazer. Quer dizer, o povo ainda estava conectado com Deus. E aí começa uma sucessão de vitórias. 2 tribos começam ali bombando. E conquista tal coisa, conquistam Jerusalém. Jerusalém quem funda não são os hebreus, são os cananeus, mas eles conquistam Jerusalém. Por mais que eles não ocuparam, mas conquistaram. Até chegar um ponto que as outras tribos, porque a gente está falando de uma sociedade tribal, são 12 tribos, mas com muita gente, eles vão fazer as conquistas deles. E numa das conquistas que a tribo de Manassés faz, ela faz o seguinte, os cananeus não quiseram sair. E por que não? Ninguém perguntou se eles queriam ficar. Os caras resistiram um pouco, não vão brigar com os caras. E o texto fala o seguinte, quando Israel, aí já está falando de toda a nação, ficou mais forte, eles submeteram os cananeus à escravidão. Isso é no capítulo 1 de Juízes. Tem um porém aí. O porém é o seguinte, que aquele povo fez errado. Não foi isso que Deus havia mandado. Deus falou, manda esse povo embora e destrói os ídolos dele. O problema é que quando você mantém um povo ali, você mantém os ídolos deles, as divindades deles. Só que as divindades deles não eram boas. Entre os deuses que eles tinha um deus chamado Moloque. O deus Moloque era um deus de aço. E assim, a gente está falando de uma sociedade quase 5.000 anos atrás. Então, imagina que isso é bem primitivo, mas um tipo de uma divindade, um deus, uma escultura de aço, de metal, que eles acendiam ele por dentro, ele ficava vermelho por conta do aquecimento, e eles pegavam o recém-nascido e colocavam no braço dessa estátua. Fritava a criança ali. Deus abominava esse tipo de coisa. Entre outras coisas terríveis que acontecia ali. Então, Deus fala, destrói isso não é para ficar. Só que quando você deixa o povo ficar, você permite que ele fique ali a religião dele. Então houve uma certa conivência com o povo de Israel. E Deus não falou para isso. Na verdade, o povo se acomoda. Por que a gente vai sair no braço com os caras? Olha, a gente pode fazer os caras de empregado nosso. Deus não mandou fazer isso. Então eu me acomodo. O problema é que esse povo, aos poucos, foi se acomodando com a corrupção deles. Aí eu voltei para o início. Porque esse povo no meio deles começa a trazer costumes que não são deles. São culturas diferentes. E eu estou falando de um povo que não tinha uma identidade cultural ainda sólida. Eles estavam em processo de formação. Eles eram até pouco tempo atrás escravos, passa uma geração no deserto, passa uma segunda geração no deserto, eles entram na Terra Prometida. Mas assim, a identidade dele como nação está um pouco distante. Eles não têm um rei, eles têm um líder. E aí, quando eles entram num lugar desse, uma sociedade diferente da deles, pagã, aquilo corrompe eles na essência que eles são. E aí, eles se acomodam nisso. Você fala, nossa, esse povo é muito louco. Vamos pensar na gente. A gente não é muito diferente disso, não. Muitas vezes a gente, no nosso processo de formação de pessoa, quando a gente está começando a conhecer a Cristo, ou quando a gente está ficando maduro, muitas vezes deixamos de fazer algumas coisas que é para ser feito. Eu começo bem na minha vida cristã. Eu sei que eu preciso fazer devocional todo dia, ter a minha leitura, ter a minha oração. E eu começo bem, começo bombando esse negócio. O problema é que eu vou me acomodando ao longo do tempo, porque assim, puxa, hoje eu acordei mais cedo porque eu preciso levar meu filho na escola, eu preciso mais cedo porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer tal coisa. Não vai dar. No outro dia, eu estou cansado, preciso dormir um pouco mais. E aí a gente começa a fazer um processo de, igual os cananeus, vamos deixar eles aí. Não vamos bater neles, não. Quando Deus fala assim, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente fala assim, não, mas espera aí, não vamos mexer muito nisso não, a gente se acomoda. E aí, esse processo acontece com a gente. E aí, quando eu vou para o capítulo 3 de Juízes, isso já aconteceu. O povo já está sofrendo o que esse povo já fez. Já começou aqui um ciclo difícil. Mas eu tiro uma lição nessa primeira parte que a gente leu. Um Deus que está preocupado em ensinar. Olha o que a gente leu aqui no capítulo 3. Primeiro versículo. São essas as nações que Deus deixou para pôr à prova os israelitas, que não tinham visto nenhuma das guerras de Canaã.
Era uma terceira geração. A geração que tinha entrado já havia morrido. Passou mais ou menos 40 anos. Entrou uma outra geração. Aquela geração não sabia quanto que havia custado, nem sabia desse processo de acomodamento. Eles viviam já o resultado disso. Mas Deus usa aquelas nações que já deviam ter rapado fora, mas que eles deixaram ficar ali, para que eles aprendessem. Primeiro, para entender um pouco sobre guerra, saber como que a gente lida com esse tipo de coisa. É o texto que está falando. E aqui vai falar, no versículo 2, é um texto interessante, que é uma espécie de uma explicação. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. E aqui a fala é muito interessante, não porque Deus queria sair no braço com todo mundo, não é nada disso. Mas se você lembrar da ordem de Deus para esse povo, era conquistem a terra. Rapa fora esse povo. E o povo não tinha feito isso ainda. Então Deus estava dando chance dos caras, olha, vamos ter uma segunda chance aqui, de fazer o que eu estou falando, gente. Vamos lá, vocês vão treinar, vocês vão aprender um negócio e a gente vai seguir em frente. No entanto, a gente vai ver aqui, que no versículo 4, que tem um outro propósito. Essas nações foram deixadas para pôr a eles, os israelitas, que eles fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. E aí tem um segundo propósito. Também essa nação está ali para ver se esses caras aprenderam alguma coisa a respeito daquilo que Deus mandou. Porque o local onde eles moravam não era um local tão puro assim. Lembra dos deuses, dos cananeus que moraram junto com eles? Estavam lá. E Deus ainda permitia que isso acontecesse para ver se aquele povo havia aprendido alguma coisa. Se eles eram sólidos na fé deles. Eu olho para esse texto e acho muito engraçado. Porque é muito semelhante ao que Deus faz com a gente. Muitas vezes a gente vai mudar para um lugar e a gente fala assim, puxa, eu saí lá da minha casa, eu vim para esse lugar, só tem gente que não é crente, só tem gente ímpia. Por que Deus me mandou aqui? Eu estou num trabalho, eu estava num trabalho tão bom, as pessoas gostavam de mim, minha amiga era crente, meu amigo aqui orava, é uma coisa maravilhosa, só faltava fazer um culto. Deus me promove, mas me põe num lugar que só tem gente ímpia, só gente de boca suja, só gente terrível. Por que eu estou aqui? E aí a gente começa muitas vezes a se questionar por que Deus está tratando a gente dessa maneira. E eu vejo uma resposta muito interessante aqui em Juízes capítulo 3, é que para a gente entender se a gente de fato conhece aquilo que Deus ensina para a gente. Porque é muito fácil, irmão, ser crente aqui dentro, é baba. É tranquilo. A gente chega aqui, senta, o louvor fala disso, é tudo certo. Mas ali no dia a dia é uma outra história. A gente saber aqui da palavra de Deus, é óbvio, mas conceitos da palavra de Deus de certo e errado no nosso dia a dia não são tão simples assim. E se a gente vacilar um pouquinho, a gente desvia desses conceitos. Muito facilmente, até porque a gente é brasileiro. E está no nosso, entre aspas, DNA, saber de fazer desvio na lei. A gente é bom nisso, infelizmente. Mas, muitas vezes Deus permite que a gente passe por momentos tão complicados para que a gente entenda, saiba e tenha consciência se a gente de fato conhece a Deus. E se a gente não conhece a Deus, eu rapo fora não, eu me aproximo de Deus. Mas aqui teve um problema. E se eu continuar lendo o capítulo 3, eu vou ver que mesmo Deus sendo pedagógico aquele povo, falando, vou dar uma segunda chance para vocês dominarem a terra, porque se eles aprendessem aquilo, eles poderiam, soubessem das leis dadas a Moisés, e ia voltar lá para Deuteronômio e ia ver que era para mandar aquele povo embora. Eles estavam sendo treinados para a guerra. Então, era uma segunda chance de fazer a coisa certa. E aí vem o problema. Versículo 6. O povo foi para uma segunda fase de convívio. Ambos tomaram as filhas deles de casamento e deram as suas filhas aos filhos dele e prestaram cultos aos seus deuses. Já não conviviam mais, já era uma família. Os filhos de um casou com o outro. E aí já misturou tudo. Temos um problema. A gente não está falando do Brasil em 2021, a gente está falando de uma sociedade oriental, nômade, quase 5 mil anos atrás. Quando você casava com uma pessoa, era o Deus dela que mandava. Ah, mas eu não acredito, não tem problema. E eu não estou falando já de igreja. Não estou falando do cara que vai na igreja A, começa na igreja B porque namora a menina ou vice-versa. Estou falando de religiosidade, de fé. Eu acredito em Deus.
mas o meu marido acredita em Baal, em Moloque, o Deus que frita criança. Não tem conversa, casei com ele, eu vou servir a Moloque, o Deus que frita criança. Por mais errado que eu ache que é aquilo. É a cultura. Não tem jeito. E aquilo vai passar para os filhos deles. E aqui nós temos um problema muito sério. Uma aculturação do povo. O povo começa a perder sua identidade. A corrupção agora ela é mais profunda. Parece que as coisas agora pioraram. E aí eu entrei no versículo 7. Lê comigo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e Azerá. São a coletividade de deuses que tinha ali. Balaíns são os deuses relacionados a Baal, e Azerá são os deuses relacionados a Azer. Então, diante de tudo isso, os israelitas fizeram aquilo que Deus reprova. O que eles fizeram? Eles se misturaram com aquele povo. Os acomodados se acomodaram tanto que deixaram unir os povos. Eles perderam a essência deles. Eles perderam a identidade deles. Se a gente não prestar atenção na nossa vida, no nosso acomodamento, na nossa vida, muitas vezes nós vamos permitir nos unir com as coisas mais terríveis de Satanás. Você fala, que coisas terríveis de Satanás são essas, pastor? Muitas vezes no meu acomodamento com a minha fé, muitas vezes eu estou sendo engolido, comido por coisas como pornografia, por exemplo. São os Balaíns da nossa época. São os Azerates da nossa época. E eu vou me unindo à violência e a ódio. São os Balaíns da nossa época. São os Azerates da nossa época. Eu vou me unindo a relacionamentos de traição. São os Balaíns da nossa época. Porque eu estou acomodado na minha fé, estou tranquilo. Eu estou voando em voo cruzeiro, está no alto, não balança nem nada, meu avião está certinho. Só que não é assim que Deus manda a gente fazer. Deus manda que a gente tenha cada dia mais relacionamento perto dEle. Conheça-o, saiba quem a gente é e se aproxime dEle. Mas eu falo, eu estou legal. O problema é quando eu estou legal e me acomodo e começo a achar algumas coisas erradas certas, eu me uno aos meus Balaíns, aos meus Azerates. E é muito fácil fazer essa unidade. É muito fácil. É mais fácil do que você está imaginando. Não tem problema eu beber um gole. Porque não é proibido que bebida não é proibido na Bíblia. Não é mesmo. Nós não temos nenhum versículo que proíbe ingestão de álcool na Bíblia. No entanto, a Bíblia fala que pecado é eu ser um bêbado, perder o controle. Nós temos um problema. Nós não temos bom senso. E ninguém sabe parar. Mas temos um outro problema. O álcool ele tem um detalhe, que ele é uma porta de entrada. E aí eu posso perder meu controle muito facilmente. E coisas terríveis acontecem na minha vida. Os Balaíns, o Satanás não precisa, cara, chegar com tudo na tua vida. Ele joga só uma isca e você vai lá e morde. E pronto, ele tira a bocanha já bonito. Os Balaíns e Azerates estão lá para você se prostrar diante deles. Nós temos ojeriza de colocar uma criança nas mãos de um Deus e fritá-la, mas nós não temos ojeriza de pegar a nossa espiritualidade e botar diante de Satanás e jogar fora aquilo que nós aprendemos na igreja, jogar fora os nossos casamentos, jogar fora os nossos relacionamentos com filhos, jogar fora a nossa honra e a nossa virgindade. A gente não tem prejuízo de fazer isso e colocar na mão de outros moloques da nossa vida moderna. A gente faz isso com muita facilidade. A gente tem ojeriza de fazer isso com criança, mas a gente não tem ojeriza de fazer isso com a gente. Então, esse povo aqui não tem uma história tão diferente da gente. Mas se você ver aqui, a gente vai ver que acendeu-se a ira do Senhor, versículo 8, de tal forma contra Israel que ele entregou na mão de Cuxá-Rizataim, rei da Mesopotâmia. Cuxá-Rizataim significa Cuxá, o terrível, o cruel, o ruim, o mal, aquele que não gosta de pessoas. Esse é o significado de Rizataim. Deus entregou no pior rei que existia. Porque assim, cara, e Deus não está fazendo vingança, porque quem faz vingança é a gente. Deus está falando o seguinte, vocês precisam aprender o que vocês estão fazendo está errado. Porque o problema, muitas vezes, na nossa corrupção, a gente não enxerga. Porque afinal de contas, ainda estou brilhando um pouquinho. Não está apagado. E está bom. Mas esse nunca foi o padrão é esse.
Mas eu me acostumo com isso aqui. E Deus precisa falar o seguinte, cara, então faz o seguinte, eu vou te colocar num lugar onde essa luz que você está brilhando não é suficiente para iluminar nada. E aí a vida começa a dar BO. A vida começa a dar errado. As coisas começam começo a me sentir preso e escravizado. Na verdade, tem um comentarista que fala assim, desse texto, os israelitas foram escravizados porque eles já agiam como escravos. Eles já tinham entregado o senhorio da vida deles na mão daqueles homens há muito tempo, quando eles se permitiram a se relacionar. Para nós, Satanás não nos escraviza com chicote, porque nós somos o melhor escravo que pode ter, porque nós nos entregamos para ser escravizados por ele. Qual que é o melhor escravo? Aquele que não foge, aquele que se entrega. E Satanás tem isso. Muitos de nós nos entregamos para ser escravizados por Satanás. Fazemos muito facilmente aquilo que Deus reprova. Se nós não prestarmos atenção naquilo que Deus manda, se nós não prestarmos atenção naquilo que Deus fala, ok, nós somos alcançados pela cruz de Cristo, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus nos deu nova vida, só que nessa nova vida eu entendo que eu preciso me relacionar com Deus para entender aquilo que Ele quer da minha vida, para entender meu propósito, mas a partir do momento que Ele fala o propósito para mim, então isso eu não quero não. Eu começo a fazer igual esses caras aqui. Os israelitas foram subjugados durante 8 anos. E subjugado aqui são as mais terríveis coisas. A gente morrendo, gente apanhando, gente perdendo. Era uma lição que precisava ter. Eu acho engraçado que muitas vezes a gente passa por lições terríveis. Deus dá uma primeira lição para aquele povo, que era para aprender a lutar, aprender a guerrear. Eles não aproveitam essa lição, vai para uma segunda lição que é mais difícil ainda. A nossa tendência de fazer coisas falhas, ela é muito alta. Mas se você está percebendo no texto, ele não é um texto histórico de mostrar um Deus que é muito severo, que só quer julgar. Não, ele é um Deus pedagógico que a gente está falando aqui. Se na primeira parte do texto ele estava disposto a ensinar com base naquelas pessoas, como aquele povo ia virar uma nação, Deus estava ensinando esse povo. De alguma maneira, querendo mostrar para esse povo, de alguma maneira, que a vida não era assim que eles queriam. E aí eu chego no versículo 9. Mas quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, e os libertou. E aí é um ponto de virada no texto. A gente está vendo uma decadência sem precedentes. O povo se afundando sem precedentes. Mas eles clamaram ao Senhor. Detalhe, esse clamar ao Senhor aqui, quando a gente vai olhar no original, a gente fica com dúvida. O que esse clamaram quer significar? Mas a gente chega a um consenso que é óbvio. Eles não se arrependem. E ele não se arrepende por duas razões. Não só por causa da palavra que está escrita ali, mas também por conta das ações no decorrer do livro. Porque isso vira um ciclo de erros e libertação de Deus. Mas não importa, quando eles clamaram, Deus, ele levanta um cara chamado Otoniel, que era da tribo de Judá, parente de Caleb. Caleb é um cara incrível, amigo de Josué, era um cara histórico. E esse cara liberta o povo, desse rei que era tão terrível. Mas por que Deus fez isso, gente? Parece que Deus também não dá valor para ele. Parece que Deus também não quer ser valorizado. Por que Deus libertou esse povo? Parece que Deus não conhece, sabe que vai errar de novo. Sabe por quê? Posso te falar? Você vai voltar sua Bíblia lá em Juízes capítulo 2. Versículo 1. A resposta está lá. Juízes capítulo 2, primeiro versículo. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse, e presta atenção nisso, jamais quebrarei minha aliança com vocês. Sabe por que Deus atende os caras? Porque Deus, Ele é infalível. Deus é sério. Porque sabe o que eu confio em Deus? Porque Ele não muda o que Ele fala. O que Ele fala está valendo.
Deus não muda o contexto, não muda a fala, não muda os valores conforme o contexto. E o contexto aqui não era favorável, mas Deus ele falou assim, eu jamais. E ali o texto fala assim, não é, quebraria, não, eu jamais quebrarei. Isso aqui não existe, eu não vou quebrar a promessa que eu fiz com vocês. Não vou romper com isso. Deus é sério. E na seriedade de Deus, na da maneira infalível de Deus, acho que é melhor assim, né? A gente muda a palavra. Da maneira infalível de Deus, eu vejo que a misericórdia de Deus se manifesta. De novo, a misericórdia de Deus não é porque esse povo merecia, porque eles não mereciam. Eles optam em errar. Mas Deus, por conta que Ele é infalível, Ele é sério, Ele não muda. Ele fala, eu jamais vou quebrar, eu sou misericordioso e eu atendo esse povo. Eu venho com resposta para esse povo. É o Deus infalível para pessoas falhas. A infalível, vou de novo tentar essa palavra. O fato de Deus ser infalível não está ligado a nós, mas está ligado à sua própria natureza. A natureza imutável de Deus, a natureza fiel de Deus, a natureza onde Ele não quebra os propósitos dEle. Não está ligado a gente. Nunca teve. A gente nunca vai merecer isso, mas Deus tem a natureza correta, porque Ele deixa muito claro, eu jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Por isso que Deus, Ele é fiel. Por isso que eu posso confiar nele. Deus não muda a palavra dele, nunca mudou. Quando Deus ele fala assim, olha, você está salvo, meu irmão. Quando Deus fala, perdoei os seus pecados foram perdoados, meu irmão. Tem gente com dúvida ainda se Deus perdoou os pecados dele. Tem gente que fala assim, pastor, como eu sei que Deus perdoa os meus pecados? Eu falo, porque Deus já te falou isso. Se crer e confessar os pecados, é assim que a palavra fala. Mas tem gente que acha que tem que acontecer mais alguma coisa, tem que vir uma confirmação dos céus. Deus não vai mandar um WhatsApp para você falando assim, olha, confirmo que os seus pecados foram perdoados. Não, porque Ele já falou, quem crer e for batizado, batismo significa aqui, justamente, a confissão pública de que Deus é o Senhor da sua vida, verdadeiramente sereis salvos. Crer implica em saber que Cristo, batizado, é a confissão pública de que meus pecados, confessei meus pecados foram perdoados, eu tenho nova vida. É isso que significa batismo. É isso que é Deus, gente. Deus, Ele é infalível na sua natureza. Por isso que a gente pode confiar, meu irmão. Esse povo aqui não tinha qualquer tipo de esperança. Eles não esboçam mudança. E aqui eu vou ver, no versículo 10, para a gente já caminhar para o final, o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra, e agora presta atenção, a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Lembra que foram 8 anos de opressão? Lembra que foram 8 anos de opressão? Mas foram 40 de paz. Com Deus é assim, irmãos. Eu jamais quebrarei minha promessa que fiz a vocês. Jamais quebrarei a minha aliança que fiz com vocês. A gente precisa entender isso, irmãos. Deus, Ele é infalível naquilo que Ele é. Deus, Ele é imutável na sua natureza. E ainda bem que Ele é imutável. Porque em Deus eu posso confiar, porque uma vez falou e é verdade. E aí a fala de Deus, lá no início da história do homem, fala assim, olha, vou te dizer, o dia que você comer do fruto dessa árvore, certamente morrerá. Ele fala isso para Adão, lá no início da humanidade, lá no começo de tudo. Lá em Gênesis, capítulo 3. Ele fala assim, olha, o dia que você comer desse fruto, certamente você morrerá. E Deus, Ele não abriu mão desse negócio. E aí vem todo o contexto do pecado, toda a forma do pecado. Depois um dia eu faço uma mensagem só disso, porque isso é longa essa história. E aí a pessoa vai lá e peca, erra, deliberadamente porque quer. Errou, não tinha jeito. A imortalidade acabava ali. O homem peca, ele escolhe pecar, ele escolhe errar, ele escolhe falhar com Deus. E quando ele falha com Deus, é morte. Não tem jeito. Porque quem peca, morre. O dia que você comer dessa árvore,
você vai morrer. O dia que você pecar, você morre. Deus não muda essa sentença, Deus não vai passar o pano, Deus não vai fazer uma nova lei, Deus não vai falar, vamos esquecer e fazer uma coisa nova. Deus nunca fez isso. Mas aqui eu olho de novo para a natureza infalível de Deus, pelo fato dele não quebrar suas promessas, porque Deus não é a gente. Porque se fosse nós, os criadores, nós falaríamos o seguinte, ó, vocês erraram, vocês morrem aí, vou fazer um planeta do outro lado do universo. Deus não é assim. Deus ele fala assim, não, esse povo aqui eu criei, vamos lá. E Deus ele vai formular um plano para que esse povo seja salvo. No início era com sacrifício de animais. O pecado do povo, quem pagava era um animal que não tinha feito nada para ninguém. Era o melhor cordeiro, era o melhor boi. Então era sacrificado em favor do pecado do povo. Aquele lá morria pelo povo. Mas até o dia que alguém vai lá e morre, entrega a sua vida, só que esse não tinha pecado nenhum. Ele não havia pecado em nenhum momento, muito pelo contrário. Deu comida, deu dignidade, deu saúde, deu honra, trouxe esperança para um povo. Esse cara é Jesus Cristo. E ele vai lá e se entrega para morrer para o pecado que ele não tinha feito. Para que a sentença do pecado com a morte fosse paga. Para que houvesse uma morte a mais na conta. Para que hoje eu pudesse falar, e esse ato é o ato de justificação de Deus, onde Deus vai lá e apresenta o seu filho a fim de pagar o nosso pecado. Deus justifica, Deus paga a sentença que Ele mesmo faz, o preço que Ele cobra, Ele paga. Ele paga enviando o seu filho para morrer na cruz por nós. E quando Cristo morre, e aí Cristo ressuscita, porque Ele vence a morte não podia tragá-lo, porque Ele não havia pecado, a morte não podia segurá-lo, e Ele vence a morte. Cristo traz a esperança para a gente de vida. E agora, diante dos nossos pecados, nós olhamos para esse Cristo e falamos, essa morte é no meu lugar. Ele morreu a morte que eu deveria morrer. Ele sofreu o sofrimento que eu deveria ter. Por isso eu o aceito como o meu remidor, como o meu salvador, como o pagador dos meus pecados. Ele é o meu salvador. E Jesus fez isso não porque a gente merece, porque Ele é infalível. E se tem uma coisa que é infalível na natureza de Deus, é que eu fecho minha mensagem, para a gente entender essa misericórdia de Deus. Não é só um mecanismo de certo e errado. Mas como está escrito no famoso texto que eu mais repito nessa igreja, que ele é a base do meu pensamento quando eu olho para Deus. Eu olho para João 16, versículo 3, fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor de Deus é infalível, nunca muda. Porque Deus amou o mundo, e nesse mundo está incluído eu e você. Nesse mundo está incluído as pessoas que nós desprezamos. Nesse mundo está incluído as pessoas que a gente não gosta. Nesse mundo está incluído as pessoas que a gente acha as mais corretas do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. De uma maneira tão grande. E esse amor de Deus não muda. Quando eu saio daqui e peco, Deus não muda a forma de me amar. Ele se decepciona. Ele fica triste, mas não muda o amor dele por mim. Deus, presta atenção, Deus nunca deixa de amar a gente. Quem se afasta, eu falava hoje com o irmão Mauro a respeito disso. Quem se afasta do pai é o filho, nunca é o pai que se afasta do filho. Nunca. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Você nunca vai se afastar do teu filho. É o filho que se afasta de você. Mas quando o filho volta, você está lá esperando o seu filho voltar, de braços abertos. É isso que Deus faz. Esse é o Deus infalível, que é misericordioso, que fala, eu jamais quebrarei. Não é porque Deus é bobo, é porque o Deus ama. Esse amor de Deus não é naquele momento que Jesus fala aquilo, mas ele é universal. Deus amou o mundo em todo tempo, em toda época, em todo contexto, em toda cultura, de tal maneira que eu não consigo mensurar, que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, aquele que não tinha pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha morte, não pague a sentença do pecado, mas tenha vida eterna, esperança, tenha vida, paz e alegria. Isso é um Deus infalível. Esse é o Deus perfeito. Isso é a lâmpada que acende e não apaga nunca. É o amor de Deus.
Deus é misericordioso não é porque Ele é bobo, mas porque Ele é amor. A gente vai pecar então, irmão? Jamais. Porque nós conhecemos o amor de Deus, devemos amá-lo da mesma maneira. Nós somos melhor que esse povo, sabe por quê? Esse povo não tinha esse negócio. Esse povo nem tinha parte disso. Não tinha uma folha disso aqui. Eles não sabiam de nada. Eles estavam tentando. Deus era misericordioso porque eles mal sabiam, mas hoje a gente sabe, irmão. Vamos pecar então, irmão? Jamais. Porque eu sei que a misericórdia de Deus me alcançou. Detalhe, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me chamou. Eu sei de onde Deus me chamou. E sei no que Deus me fez hoje. Posso não ter um centavo no bolso. Posso não ter saúde. Posso não ter o que eu queria. Mas eu tenho uma coisa. Eu tenho esperança. Eu tenho vida. Eu tenho um Deus que eu posso ajoelhar e falar assim: Senhor, eu preciso de Ti. Eu sei que eu saí daqui para minha casa e vou do meu lado, vou ao lado dele. Eu sei que tem um Pai